E aí, tudo bem? Sabe aquela ideia de ter uma grana entrando na conta todo mês, vinda de dividendos, mas que parece algo muito distante ou complicado? Pois hoje a gente vai ver passo a passo como montar uma primeira carteira focada nisso, mesmo que seja começando com bem pouquinho. Para começar, vamos direto ao ponto com esse número aqui, 68%. Sabe o que é isso? É a quantidade de gente que adia o início dos seus investimentos por achar que precisa ter um montão de dinheiro para começar. Esse talvez seja o maior mito do mercado, e é o primeiro que a gente vai derrubar. E a solução, na verdade, é bem mais simples do que parece. O verdadeiro segredo não está no valor do primeiro aporte, mas sim em duas atitudes: começar o quanto antes e manter a consistência. O tempo e a disciplina, pode acreditar, são os ativos mais valiosos de um investidor. E essa metáfora aqui é simplesmente perfeita. É para a gente pensar no processo não como uma tarefa financeira cheia de complicações, mas como o ato de plantar uma semente. O trabalho inicial é dar o primeiro passo, plantar. E a disciplina de continuar regando, ou seja, aportando, é o que vai garantir os frutos lá na frente. Então, bora lá para a nossa primeira parte. Quebrar de uma vez por todas o mito do grande capital. E para isso, é essencial entender por que focar em dividendos é uma estratégia tão interessante para quem está dando os primeiros passos. Os motivos práticos são bem claros. Primeiro, a renda é algo concreto, que pinga na conta regularmente. Segundo, as ações que pagam bons dividendos costumam ser de empresas mais estáveis, o que ajuda a amenizar os solavancos do mercado. Terceiro, ao reinvestir os dividendos, a mágica dos juros compostos entra em ação, aquela famosa bola de neve de dinheiro gerando mais dinheiro. E por fim, é uma ótima maneira de aprender sobre o mercado de forma gradual. E essa frase resume bem o objetivo final, né? A ideia é construir um ativo que gere renda de forma passiva, quase como uma maquininha de fazer dinheiro que não para nunca. É aquela virada de chave. Em vez de trabalhar pelo dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Certo, com o mito do valor inicial já quebrado, é hora de ir para a parte prática. E o plano começa com uma pergunta bem direta: quanto investir? E é aqui que aquela barreira de entrada simplesmente desaparece. Olha só, é totalmente possível começar com 100 ou 200 reais por mês, comprando pedacinhos de ações no mercado fracionário. O ponto principal é entender que não existe valor pequeno demais para começar. O que realmente importa é criar o hábito de investir todo mês, seja qual for a quantia. Ok, com o valor mensal já definido, a pergunta seguinte é inevitável: como escolher as ações certas? Agora a gente entra no coração da estratégia. Para quem está começando, a simplicidade é a chave. O foco pode ser nesses 4 pilares. Primeiro, a empresa tem um histórico consistente de pagar dividendos, tipo, nos últimos 5 anos pelo menos. Segundo, o dividend yield, que a gente já vai ver o que é, está num nível saudável. Terceiro, o payout, que é a fatia do lucro que ela distribui, é sustentável. E por último, a saúde financeira da empresa é sólida. Então vamos falar desse tal de dividend yield. De um jeito bem fácil, ele mostra o retorno que uma ação te dá só em dividendos, em relação ao preço dela. É uma porcentagem que ajuda a gente a comparar o potencial de renda de diferentes empresas. Mas olha, muito cuidado aqui. Nem sempre o maior dividend yield é o melhor. Um rendimento ali entre 3% e 8% costuma indicar uma empresa saudável com um pagamento sustentável. Agora, um yield muito alto, acima de 10%, pode ser um sinal de alerta. Muitas vezes indica que o preço da ação caiu muito por algum problema, o que é um risco. É a clássica armadilha. Ok, já temos os critérios para analisar uma ação. O próximo passo lógico é juntar algumas delas para montar a carteira. Vamos ver como construir uma base bem equilibrada e diversificada desde o começo. Essa estrutura aqui é um ótimo ponto de partida. A ideia é a que todo mundo já ouviu: não colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente combina setores que se comportam de maneiras diferentes. Financeiro e energia trazem mais previsibilidade. Industrial tem potencial de crescer junto com a economia. E consumo ou saúde são mais defensivos, aguentam melhor as crises. Essa mistura cria o equilíbrio que protege a carteira. E olhando para esse gráfico de pizza, o conceito fica bem visual, né? A carteira não é dominada por uma cor só, por um setor só. Cada fatia tem o seu papel e juntas, elas criam um todo muito mais forte e seguro. E para ajudar a manter esse equilíbrio, existem algumas regrinhas de ouro que são fáceis de lembrar. Tentar não colocar mais de 15% da carteira em uma única ação e não mais do que 30% em um único setor. E, se possível, ter pelo menos uns 5 setores diferentes. São limites que ajudam a manter o risco sempre sob controle. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer.
Conhecer os erros mais comuns que todo iniciante comete é a melhor forma de passar longe deles. O primeiro erro, e o mais sedutor, é aquele que a gente já falou: sair caçando o maior dividend yield a qualquer custo. A solução é mudar o foco. Em vez de perguntar qual paga mais, a pergunta certa é: esse pagamento é sustentável a longo prazo? O segundo erro é a empolgação. É muito fácil se apaixonar por uma ou duas ações que estão indo super bem e concentrar tudo nelas. Mas a disciplina de diversificar é o que protege o patrimônio de verdade, principalmente quando uma dessas favoritas passa por algum problema. E o terceiro erro, talvez o mais difícil de controlar, a impaciência. Investir em dividendos é um projeto de longo prazo. É só lembrar da árvore. Ninguém planta uma semente e fica esperando colher os frutos na semana que vem. Aqui, o jogo é medido em anos e décadas, não em meses. E com isso, a gente chega ao ponto mais importante de todos. O objetivo aqui não é ser perfeito, não é acertar sempre. Vão ter erros no caminho. O sucesso vem da disciplina de continuar aportando, reinvestindo e seguindo a estratégia, não importa o que aconteça no curto prazo. Então, como transformar tudo isso em ação agora mesmo? O plano é simples. Passo 1, defina um valor para começar, mesmo que seja R$100. Passo 2, escolha uma ação para começar, usando aqueles critérios. Passo 3, execute a compra, só para quebrar a inércia e superar o medo inicial. E passo 4, que é o mais importante, comemore, porque o primeiro passo é o mais difícil e o mais significativo de todos. E para terminar, fica essa reflexão. Toda grande jornada começa com um único passo. Depois de tudo que a gente viu, a pergunta que fica é qual vai ser o primeiro passo a ser dado na construção da independência financeira. A resposta e a ação podem começar agora.